Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, começando a terceira hora do Revista Justiça. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. E a partir deste momento também estamos com imagens ao vivo, direto do YouTube da Rádio Justiça. Entre lá, Rádio e TV Justiça no YouTube, você vai ver lá o link, a separação ali, a pasta ao vivo. E você vai ter o link da TV Justiça e também da Rádio Justiça. Nos acompanhe, 10:06. Revista Justiça. Debate. Recentemente, um hospital particular em São Paulo se recusou a colocar um dispositivo intrauterino, o conhecido DIU, em uma paciente, por seguir as diretrizes de uma instituição católica. Vamos debater então esse tema com os nossos advogados. Ele é especialista em direito médico, Dr. Fabrício Reis, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, é sempre um prazer estar aqui com vocês e acho que hoje vai ser um bom debate, com certeza. Também está conosco a advogada especialista também em direito médico, ela que é especialista em direito aplicado aos serviços de saúde, presidente da Comissão de Direito da Saúde da OABDF e vice-presidente do Conselho de Saúde de Brasília, doutora Alexandra Moreschi. Que satisfação recebê-la pessoalmente aqui na Rádio Justiça, no Revista Justiça. Bom dia. Oi, Sérgio, prazer, né? Nos conhecemos pessoalmente finalmente, depois de muitas entrevistas por telefone. Exato. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos lá, doutor Fabrício, esse assunto vem provocando polêmicas, né? Afinal, o hospital pode, não pode, a rede social está aí, uma corrente a favor, uma corrente contra. O que o senhor pode dizer inicialmente para iniciarmos esse debate? Esse é um caso que ele está trazendo muita repercussão, né? E ele vem por conta de uma postagem, né, de uma influência que passou por essa situação e isso vai levantando muitas paixões aí de vários lados, né? Então, o pessoal da nossa área do direito da saúde, direito médico, tem se posicionado, né, trazendo alguns vieses mais técnicos, mas também a população, né, o pessoal que está acompanhando, né, seja no X, seja no Instagram, também está se posicionando, estão levantando muitas polêmicas, muitas opiniões, né? Acho que é interessante a gente começar a pontuar esse caso. Acho que é pelo principal fator que tem chamado muita atenção, principalmente do público como um todo, que é a questão religiosa envolvida no meio, né, dessa questão. Então eu vi muita gente falando, né, sobre como era um absurdo misturar religião com saúde e tal, que não pode, que tem que ser coisas separadas. Achei interessante a gente poder fazer um resgate, talvez, aí, e chamar a atenção que essa atuação, né, da religião, que eu falo enquanto instituição, né? Igrejas, instituições religiosas na saúde, não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem antiga. As Santas Casas, por exemplo, é um exemplo disso, né? Inclusive, instituições religiosas antes do SUS fizeram um trabalho assim, muito importante na saúde pública do Brasil, né? De ajuda à população mais carente, com menos acessibilidade, que antigamente, né? Para quem não sabe, antes do SUS, não era assim, né? Para se ter acesso à saúde era uma coisa muito complexa, não era tão acessível, tinha uma série de requisitos que segregavam as pessoas. Então, as instituições religiosas, por meio das suas santas casas, dessa atuação beneficente, fez, de fato, um papel importante. Então, essa mistura de religião com saúde não é uma coisa de agora, né? Claro que a gente sempre busca a separação de Estado, religião e tal, mas na área da saúde especificamente já tem um histórico. Então, esse hospital, ele teve essa questão da sua diretriz religiosa por ser um hospital católico, né? Então ele tem ali os seus ditames de ordem religioso, que aí começa a entrar, vamos assim dizer, nas polêmicas, né, e nas questões mais técnicas. Mas acho que seria legal a gente poder começar a conversa mostrando que a religião está vinculada à saúde já de forma histórica e não é uma coisa ruim a princípio, né? Acredito a senhora, doutora Alexandra, como especialista em direito de saúde, como foi questionada sobre essa situação. Pode, não pode? Eu chego no hospital e vou ter que ver qual é a linha religiosa desse hospital? Como é que foram as abordagens aí nas redes sociais desse tema? Então, foi uma semana muito intensa, Sérgio, com muitas perguntas, inclusive, muitos colegas advogados, inclusive, com dúvidas, porque não existe uma legislação que bote um ponto final nessa resolução. E a forma como a instituição se portou foi no sentido de, até alguns colegas colocaram como uma objeção de consciência da pessoa jurídica.
No meu entendimento, isso Qual não é o termo? existe. Repita. Objeção de consciência da pessoa jurídica. Explico o que é objeção de consciência. Objeção de consciência é quando aquele profissional de saúde, por motivo de foro íntimo, ele não precisa explicar nem porquê, pode ser religioso, pode ser pessoal, Valores. pode ser valores, pode ser o que for, ele se nega a fazer um determinado procedimento, por exemplo, uma pessoa é religiosa, né, católica ou evangélica e se recusa a fazer um aborto. Por objeção de consciência. Olha, eu não vou fazer, dentro das hipóteses legais, a mãe chega lá, quer fazer o aborto legal, esse médico pode, por objeção de consciência, dizer, não faço esse ato, passo o caso para um outro colega que irá fazê-lo. Lógico que a objeção de consciência tem alguns meandres importantes, por exemplo, precisa existir um outro profissional para atender aquela paciente, então eu não posso simplesmente falar, não vou fazer, você que lute, procure outro lugar. Não, ele não pode, né, porque aí ele está infringindo o Código de Ética Médica, deixando de atender aquela paciente que está chegando ali naquele momento de dificuldade. E aí, algumas pessoas vieram trazer essa possibilidade da pessoa jurídica, né, o hospital, ter essa objeção de consciência, ou seja, se negar a fazer certos tipos de procedimentos, tratamentos e protocolos clínicos por conta da consciência da instituição. No meu entendimento muito pessoal, pessoa jurídica não tem consciência. Então, mas é um entendimento meu pessoal. Então, assim, você pode ter uma moral, costumes, até ali as questões religiosas da própria pessoa física. A pessoa física, sim. Mas a pessoa jurídica, eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir entender como que se encaixaria essa objeção de consciência de uma pessoa jurídica. Passando com relação a isso, a gente vai até um pouco mais para frente. Lê, e aqueles hospitais que são focados em pessoas, focado ali nas pessoas de testemunhos de Jeová, que não podem receber transfusão de sangue. Pode também essas instituições alegarem a objeção de consciência para não transfundir um paciente que chegue lá? Eu acho que não. Inclusive, normalmente é o contrário, né? Os hospitais são processados porque fizeram. Como dizem no termo mais popular, passar o sangue, né? Exatamente. Mas por si só já rende o programa inteiro só para isso. Aí você pensa, se esse hospital especializado em testemunhas de Jeová, um hospital privado, chega um paciente lá, passando mal, em situação que precisa de ser atendido de urgência ali naquele momento, é atendido, precisa transfundir, não será transfundido? A instituição pode alegar que a minha consciência eu não transfundo. E aí? Então, no meu entendimento, a instituição não pode se negar a fazer esse tratamento. Aí a gente entra em várias vertentes com relação ao caso concreto. Quer dizer, a lei. Então, que ele não poderia ter se negado a botar o DIU. Como boa advogada que sou, depende. Depende muito, depende do caso concreto e depende da situação. Essa instituição, pelo que a gente percebeu, ela é vinculada ao SUS. Se ela é vinculada ao SUS, ela não é 100% privada, ela obrigatoriamente tem que seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela deveria fazer todos os tipos de protocolos que estão abarcados no SUS, desde que ela esteja apta a realizá-los. Mas e se ela não for do SUS? A lei agora? Se ela não for do SUS e ela for vinculada, né, tiver ali como uma instituição credenciada, né, tiver ali naquela listinha do plano de saúde, quando você recebe lá seu plano de saúde, você olha lá, onde eu vou fazer esse procedimento? No hospital X, no hospital Y. Ela também teria a obrigatoriedade de realizar esse procedimento. O senhor concorda, doutor? Eu concordo, sim. Como o Alexandre falou, né? Esse é um caso que ele virou muita polêmica, mas que ele tem que ser observado de uma forma mais fria e mais técnica, né? Não, mas o hospital, só por fazer parte do SUS, ele é obrigado a fazer ou não? Então, isso é uma questão incontestável, né? Então, se o hospital está vinculado ao SUS, né? Vamos aproveitar que a gente tem um tempo generoso hoje, dá para a gente explicar com mais profundidade as coisas, né? O SUS, ele pode fazer, entre aspas, né, parcerias com hospitais privados. Isso visa essa possibilidade do SUS suprir uma necessidade, uma demanda local, regional ali, que às vezes o hospital público não consegue, a rede pública não consegue suprir, então se vale da rede privada por meio de convênio. Então tem, né, faz uma parceria com o hospital privado para fazer, por exemplo, sei lá, um convênio com o hospital para ter UTI, um convênio para
ter radiografia e tal. Então, o SUS ele tem essa possibilidade de descentralizar, né? Não é bem a palavra específica, mas descentralizar para a rede privada para poder complementar, né? Suplementar a atuação do SUS. Então, se o hospital ele se convenia com o SUS, então ele se obriga, né? Então, o que eu penso nesse caso específico? Aí, não divergindo, mas seguindo num pensamento um pouco diferente da Alexandra, né? Que para o hospital, esse Hospital São Camilo, ter sido obrigado a fazer esse procedimento, né, que é da colocação de DIU, em caso dele ser conveniado com o SUS, que pelo que a gente averigou ele é conveniado, só não conseguimos descobrir como que se deu o convênio, que é para qual tipo de prestação de serviço específico, né? Ou se é para qualquer serviço prestado pelo hospital. Mas como a gente está aqui no campo, né, da subjetividade, a gente vai explorando né, possibilidades, né? Então, se ele tivesse feito esse convênio com o SUS para fazer, por exemplo, atendimento ginecológico, por exemplo, aí ele seria obrigado, não teria discussão nenhuma para se discutir isso. Agora, sei lá, se ele conveniou para fazer radiografia, sei lá, neurologia e tal, então seriam, né, não teria, a princípio, essa obrigatoriedade para atendido por conta do convênio do SUS, né, por conta da natureza do convênio que foi feito com o SUS. Né? Então, como eu falei, é uma questão que parece simples, mas quando você vai começando a ver, ele vai desdobrando camadas interessantes aí, né? Em relação a ele não ser conveniado ao SUS, mas ser conveniado ao plano de saúde propriamente dito. Como é que fica essa relação com o hospital com o plano de saúde? Me parece que ela foi para lá indicada pelo plano também, né? Aí também essa é uma temática que por si só já vai desdobrando um monte de outras camadas também, né? Então vamos explicar essas camadas, doutora Alexandra Moreschi, que já temos a diferença se a pessoa vai nesse hospital conveniado com o SUS ou se ele vai pelo convênio com o plano de saúde particular. Faz toda a diferença. Se ela foi, pelo que a gente entendeu da matéria, ela foi indicada pelo plano para um atendimento ginecológico. E ali no atendimento ginecológico, a médica indicou que ela colocasse o DIU. Só que aí ela falou para a paciente, mas a gente não coloca o DIU aqui no hospital por diretrizes internas. E aí teria essa informação, aí tem um delay de informação que a gente não tem. Se esse hospital estava credenciado apenas para o atendimento ginecológico ou se ele também estava indicado para esses procedimentos de inserção de dispositivo intrauterino ou outros que fossem métodos contraceptivos. Porque o DIU é um procedimento relativamente simples, que ele pode ser feito, inclusive, em próprio consultório médico. Não necessariamente ele precisa de internação. Existem algumas pacientes que necessitam de internação por conta de sentir dores muito grandes e etc. Então, por isso, em alguns casos é necessário sedação e internação. Mas não são todos os casos. A grande maioria, inclusive, são feitas em consultórios de próprios ginecologistas. Às vezes até pela própria enfermagem. Às vezes pela própria enfermagem, que também tem essa prerrogativa para fazer a inserção de DIU. Então, essa questão teria que ser verificado se o hospital estava ou não credenciado para isso, tá? Se ele estivesse, né, e ali fosse como uma indicação do plano de saúde, ele teria obrigatoriamente que ter atendido essa paciente. E aí, no meu entendimento, violou as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que diz que é obrigatório o atendimento de planejamento familiar. E aí, próprio conceito, né, o próprio preceito constitucional, na nossa Constituição, é claro, previsto o planejamento familiar. Então, houve aí uma violação tanto de direito civil dessa paciente como de direito constitucional. Lógico que a gente está indo aqui, Sérgio, para o campo das ideias. A gente está tentando conjecturar dentro daquilo que a gente tem de informação, né, que não é totalmente clara. Mas, no meu entendimento, sim. E aí a gente passa por um outro viés até moral e ético. A gente nem está trazendo aqui unicamente as questões relacionadas ao direito médico e da saúde, mas passando para a questão da dominação dos corpos das mulheres, né? Então, a gente traz ali uma questão muito mais moral, né? Do pecaminoso, né? Do ser errado você fazer um planejamento familiar, de ser equivocado você querer se submeter a esse tipo de tratamento, né? E aí trazendo até
mais uma vez aí, as questões morais e éticas e religiosas para essa paciente, que talvez nem fosse, né, pelo que religiosa a ponto de ter essa pecha incutida sobre ela, mas que aí podem desdobrar até em indenizações de ordem moral, né? Nossa. Porque do que foi como ela se sentiu, né, menosprezada ali, de não poder fazer aquilo que foi indicação médica. Isso pode ser uma coisa que pode respingar até mesmo no plano, como a Alexandra falou. O hospital, ele deixa muito claro a diretriz dele, que é um hospital religioso, que ele não faz procedimentos esterilizantes. Mas, sei lá, se ele está cadastrado e ele está conveniado ao plano de saúde para prestar aquele serviço, por mais que seja um erro de cadastro, tal, aquilo gera consequências jurídicas também para o hospital e também pode também acabar sobrando para o plano também, por conta, né, supondo que tenha sido um erro de cadastro ali, um erro de convênio, né, de convênio, porque o plano, a princípio, ele indicou aquele hospital para fazer o procedimento por ser da rede credenciada para fazer aquilo. Houve né? uma falha de comunicação do plano de saúde com o hospital, será? Poderemos supor, né? Podemos supor que E aí o paciente tipo. não tem nada a ver com isso. O paciente é a parte hipossuficiente, então ele não tem nada a ver com isso. Então, é esquisito você ter uma profissional que atende, indica o procedimento, mas não pode fazê-lo. Não é esquisito? E isso levanta a questão importante também, que é o médico, o profissional de saúde, ele tem a sua autonomia de atuação. Então, ao passo que o médico ele tem essa possibilidade da objeção de consciência, de não fazer um tratamento por conta dos seus valores, das suas crenças, ele também não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer também. Então, é uma coisa importante para se observar. Como que se dá a relação entre o hospital e os médicos, né? Dessa questão de fazer, de não fazer esses procedimentos? Será que tem alguma irregularidade, algum abuso, alguma coerção, né? Não estou fazendo aqui, claro, acusações e lações. Eu estou trazendo para o campo de vista teórico para a gente poder pensar possibilidades jurídicas usando o caso como uma base, né? E consequências que podem acontecer. Então, é uma questão interessante de se observar também. Como que se dá a relação entre a entidade hospital e os médicos? Como é que se dá essa relação de subordinação, de hierarquia, de coerção ou não, de fazer ou deixar de fazer? São pontos também importantes que podem ser observados, não apenas nesse caso, mas em todos os casos que envolvem polêmicas médicas, né? Inclusive, a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, que tem esse hospital, que é o São Camilo, entre os associados, informou não haver diretriz nacional ou regional sobre o assunto. E a entidade ainda complementou informando que a colocação de um DIU é um procedimento eletivo e cada instituição é livre para definir as suas habilitações para realizar desse tipo de procedimento. Ou seja, com essa informação da própria confederação, a situação para o hospital fica mais complicada, delicada, doutora Alexandra? Claramente eles demonstraram que não é uma diretriz nacional, né? Que não é assim, não veio uma ordem geral da filantropia. Até porque o DIU, ele não é unicamente um método contraceptivo, né? Ele é uma forma de tratamento para várias outras doenças, a exemplo da endometriose. Existem muitas mulheres que precisam fazer a inserção do DIU, não como método contraceptivo, mas para controlar os efeitos da endometriose, para não ter que fazer o procedimento cirúrgico. Então, quando você faz essa negativa para essa paciente, você não está negando para que um método contraceptivo, porque o DIU não é só para isso, ele é para outros tantos tratamentos ginecológicos que aquela mulher necessita. Às vezes, por exemplo, no meu caso específico, eu sou bariátrica, né? Após a cirurgia bariátrica, eu tive um problema muito sério de perda de ferro, né? Normal acontecer com muitos dos bariátricos, a gente tem que fazer recomposição de ferro na veia e etc., com uma frequência bem grande. Eu já tinha endometriose anterior à cirurgia bariátrica. Com a cirurgia bariátrica, ela agravou um pouco mais. Então, recentemente eu tive um problema sério, eu sangro 25 dias no mês. O bariátrica que sou, com perda de ferro, eu tive que inserir o DIU para poder evitar que eu ficasse menstruada tantos dias seguidos. Porque os outros métodos que poderiam impedir que eu tivesse essa perda de sangue tão grande, não funcionaram para mim. Então, tentei os anticoncepcionais, tentei os orais, tentei os intravenosos, tentei aqueles chamados até chip da beleza, que é aquele que você implanta e ele vai soltando durante o mês. Nenhum desses funcionou para mim. Então, tive que fazer a inserção do DIU por conta de uma doença que eu tenho. Não é por método contraceptivo.
Então, assim, é uma negação ao tratamento, né, humano, né, e não só da questão do planejamento familiar para essa paciente que necessita desse tratamento. E aí a gente volta para a diretriz que o Fabrício falou. Até que ponto o hospital está coagindo o médico a não tratar ou não indicar um tratamento por conta de uma diretriz religiosa, né? Isso é uma questão que a gente tem que trazer. E a gente já tem entendimento firmado do STJ que o competente para decidir qual é o método terapêutico para o paciente não é o hospital, não é o plano de saúde, não é ninguém, é o médico. O médico assistente é que é o competente para determinar qual é o tratamento que aquele paciente vai ter. Então, não cabe, inclusive, ao plano de saúde dizer que não vai fazê-lo, ou mesmo aí estendendo, né, para outras searas, né, decidir pelo médico qual o melhor tratamento que ele vai indicar para aquele paciente. Doutor Fabrício, para o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, hospitais particulares não possuem essa obrigação de realizar a colocação de métodos contraceptivos, como o DIU, e que a realização desse procedimento depende do protocolo de cada instituição. Além disso, esse é um procedimento que pode ser realizado, como foi dito aqui, até no consultório médico, de modo que nem todos os planos de saúde cobrem a sua inserção e a internação em hospitais. O que você diz sobre essa posição do CREMESP? Esse é o principal ponto que a Alexandra divergimos, né? Nessa questão que ela falou dessa obrigatoriedade, da questão do planejamento familiar, direito constitucional e tal, né? Eu entendo que, ao passo que a instituição ela não tem essa figura da objeção de vontade e tal, por outro lado também ela não tem obrigação de fazer todo e qualquer procedimento, né? Tanto é que a nota da Confederação das Santas Casas, né, deixou muito claro que, infelizmente, não temos uma legislação específica sobre isso. Então, o direito da saúde ele carece de algumas lacunas legais, né, que são muito preenchidas ou por decisões judiciais que vão formando ali a jurisprudência, o entendimento jurisprudencial, seja ali por normativas da ANS, alguma normativa do Ministério da Saúde. Então, você não tem uma lei e a gente vai cumprindo as lacunas com o que dá. Então, nessa seara de obrigações, do que pode, o que tem que ser oferecido ou não para os hospitais, acaba tendo essa lacuna, né? Eu entendo que, em casos de urgência e emergência, aí você realmente, né, como a Alexandra já apontou aqui também nos exemplos dela, você não se discute nada, né? Agora, num caso como esse, que é um procedimento eletivo, não é de urgência, não é de emergência, que é um procedimento já consolidado, mas relativamente simples de ser feito, talvez não veria um abuso a princípio. Claro que a gente tem que levar em conta aquelas questões relacionadas ao plano de saúde, né? Então, se ela está cadastrada pelo plano de saúde para fazer aquele procedimento, o plano indicou para fazer aquele procedimento lá, já entra aquelas nuances que a gente já falou. Agora, se o paciente vai lá porque ele sabe que lá atende o plano dela, mas não necessariamente sabe para quais especialidades, e ali tem uma negativa, a princípio não tem uma irregularidade. É comum da gente, às vezes, procurar um hospital, aí atende neurologista, para tal plano não. Uhum. Isso é uma coisa relativamente comum, depende de como que se dá a relação entre de fornecimento de serviços com o hospital, né, a entidade hospitalar com o plano de saúde. Então, a princípio, eu não vejo tanta irregularidade assim, né, se excluindo aquela relação com o plano de saúde, justamente por ser esse procedimento mais consolidado, que não é urgente, que não é emergente, que não coloca a vida, né, da paciente em risco. Então, eu entendo que não se tem essa obrigatoriedade do hospital ter que prestar todo e qualquer serviço. Tanto é que não é todo hospital, os hospitais não oferecem todos os tipos de especialidade. Tem alguns hospitais que são focados em uma área, em outra e tal. Mas, assim, é um tema muito delicado porque são as nuances, né? Estou falando isso de uma perspectiva mais isolada de vários outros fatores, né? Porque as relações, principalmente com o plano, é que vai delimitar como que se daria essa obrigatoriedade, os limites, se há alguma abusividade ou não. Então, levando em conta que não tem essa relação com o plano aqui para a gente poder trazer como exemplo, para poder trazer informações mais, vamos dizer, mais amplas, né? Para a gente tentar abarcar esse fato, tentando trazer de uma forma que seja mais aplicável a um todo, né?
Estamos falando aqui na Rádio Justiça, para você que ligou a rádio agora, sobre uma decisão de um hospital particular de São Paulo que se recusou a colocar um dispositivo intrauterino, um DIU, em uma paciente por seguir diretrizes da instituição que é católica. Estou aqui com o Dr. Fabrício Reis e também com a doutora Alexandra Moreschi. Doutora Alexandra, e agora? Se a senhora fosse advogada da paciente, por quais linhas a senhora atuaria? Então, acho que a primeira coisa seria entender realmente as nuances da questão dela, se estava ou não credenciado ao plano, né? Verificar todas essas questões. Em seguida, fazer uma reclamação na ANS, então seria o primeiro passo, né? Procurar a ANS e relatar a situação. Em segundo momento, tentar, né, uma interlocução com o próprio hospital, até para colocar essa questão dessas nuances de que não se trata único e exclusivamente de um dispositivo anticoncepcional, vamos dizer, anticontraceptivo, né? Então, que não se trata único e exclusivamente de uma questão de não ter filhos, mas sim da manutenção da saúde da paciente, aí dependendo do caso concreto, se realmente o for, Sim. né? E aí, pela terceira vertente, também entrar em contato com o plano de saúde para entender onde foi que houve a falha na comunicação, se realmente ela foi para esse hospital indicada para fazer o tratamento, né? E aí uma questão muito importante, que eu já falei, que eu acho que vale a pena repetir, é a questão relacionada a por que você tem um profissional que indica um tratamento e você não faz o tratamento, né? E aí a gente não está falando assim de um profissional que indica, por exemplo, você vai fazer uma radiografia, né? Você vai ali no seu ginecologista, ele fala, não, você vai fazer uma ultrassonografia, uma radiografia, ok, é ali. Mas esse profissional poderia fazer esse procedimento e ele não o faz porque ele está sendo coagido, vamos dizer assim, ou impedido, seria a melhor palavra, coagido não é uma boa palavra, impedido pelas diretrizes internas do hospital, né? Então, esse profissional, no meu entendimento, não poderia, né? Na verdade, a própria instituição não poderia trazer essa informação, né? Obrigar esse profissional a não fazer esse tipo de procedimento, já que ele é inerente ao trabalho, é inerente à situação ali do próprio ginecologista que faz esse procedimento corriqueiramente, e se ela tivesse ido no consultório dessa médica, provavelmente ela teria feito a inserção do dispositivo, porque é a indicação médica, é a indicação técnica, e ela poderia fazê-lo, inclusive, no próprio momento ali, dentro do próprio consultório dela. Então, ela não fez por uma diretriz interna do hospital. Então, a gente precisa entender até que ponto isso pode se desdobrar. E aí, por último, né, mas não menos importante, chegaria possivelmente numa ação judicial, onde a gente questionaria todas essas questões, né, a questão da violação do direito à saúde, né, direito constitucional dessa paciente, direito ao planejamento familiar, se fosse por essa vertente. Então, uma gama de coisas antes de chegar numa ação judicial. Só comentar umas questões da fala da Alexandra. Aí agora a minha fala vai mais direcionada aos nossos colegas advogados, né? A Alexandra, ela deu um caminho bem longo, né? Entrar em contato com a ANS, com o plano de saúde, fazer essa investigação e fazer essa construção de uma base para você só depois chegar no judiciário. Então, você vê que o judiciário foi a última opção, né? Foi a última opção, não. O último passo, né? Por que é importante pontuar isso? Porque nós vemos que a área da saúde, direito médico, vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente nas redes sociais. É muita gente falando sobre isso, é muito especialista. Então, é uma área... Eu ia fazer esse adendo, especialistas entre aspas. Né? Pois é. Então, é muita gente falando sobre isso e se colocando... E é natural, é um nicho de mercado que cresce, que está aparecendo. Então, não estou falando isso com um tom de crítica, claro, mas de um tom de afirmação de que está acontecendo na realidade empírica. Só que é importante lembrar que essa é uma área muito específica que traz uma responsabilidade muito grande. Então, sempre que a gente está nos nossos congressos, palestras e tal, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de pontuar isso, porque é uma área que ela tem uma responsabilidade muito diferenciada. Por quê? O judiciário, ele tem se tornado cada vez mais exigente na área da saúde. Então, ele exige da advocacia precisão e rigor técnico.
Tanto que eu sempre falo que coisas que você tinha uma certeza de alcançar numa liminar há 5, até menos, até 4, 5 anos atrás, hoje em dia já não é mais tão garantido assim. Você tem que ter uma boa ação, bem consolidada, com fatos robustos, uma documentação profunda e tal. Por quê? É uma área que, se você faz uma ação temerária, sem o devido cuidado de fazer toda essa preparação que a Alexandra falou, de você provar de fato o direito, explorar as possibilidades administrativas, extrajudiciais antes, e você leva um indeferimento, você pode estar condenando aquele paciente a não ter mais acesso a um tratamento, por exemplo. Né? Uma vez que faz coisa julgada, acabou para aquele paciente. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o judiciário, ele tem atuado cada vez mais buscando e exigindo da advocacia esse rigor. Né? Então, a gente tem ouvido falar, e a gente também fala muito para os nossos alunos em palestras, que atuar na área da saúde está cada vez mais difícil. Está muito complicado, as exigências, documentação, tem Natjus, tem um monte de coisa acontecendo ao redor, orbitando. O que é o Natjus? O Natjus, ele é um núcleo de assistência ao judiciário. É entre aspas, um órgão do judiciário que só existe para a área da saúde. Para você ver como que a área da saúde tem particularidades, peculiaridades que não se tem em outras áreas. Não estou falando isso aqui para enaltecer a área da saúde em detrimento de outras áreas, né? Estou só apontando aqui essas particularidades naturais da área. Esse Natjus, ele é um órgão formado por diversos profissionais de saúde que vão auxiliar o juiz nas decisões relacionadas a tratamento, internação, tudo relacionado à saúde. Então, eu entro com uma ação, por exemplo, falando, o paciente ele precisa de ter acesso ao medicamento de alto custo, né? Um medicamento que custa, sei lá, 15 mil reais por mês e tal, e que o SUS não está oferecendo. O juiz vai pegar aquele processo, a petição inicial, vai mandar para o Natjus, e esse Natjus, que tem uma atuação anônima, a gente não sabe quem é que assina, inclusive é uma das críticas que eu tenho sobre o órgão, ele vai fazer uma análise técnica, dizem que não é, mas em última instância é uma perícia técnica, vai analisar o que a gente traz na petição inicial, vai analisar os documentos que a gente traz e vai fazer uma análise junto com artigos científicos, com publicações médicas, com a prática médica para saber, esse medicamento, ele tem eficácia para esse procedimento, para essa doença, para esse tratamento, além da eficácia, ele tem segurança? Além da eficácia da segurança, ele tem viabilidade financeira de fornecimento? Então, ele vai fazer esse tipo de análise para subsidiar o juiz para que ele tenha ali vamos dizer, uma atuação um pouco mais segura, né? Claro que o Natjus aqui aí é um tema que também eu falaria mais meia hora dele, porque eu tenho muitas críticas não pela existência per si do órgão, mas pela forma que ele foi consolidado e pela forma que ele tem funcionado. Por exemplo, a ausência de assinatura de responsável técnico. Né? Ele é assinado pelo Natjus e você não sabe se a pessoa que fez a perícia é um enfermeiro, se é um fisioterapeuta, se é um médico, se o médico ele é da especialidade certa daquela doença, se é pneumologia, se é cardio e tal. Então levanta várias questões, além de algumas questões processuais, de prazo e tal, que eu não vou entrar nesse momento para não ficar enfadonho também para o ouvinte, né? Mas tem uma questão importante do Natjus também, que a gente critica bastante, é a questão do peso, né? É o peso da prova, que no direito a gente fala que todas as provas elas têm o mesmo peso, mas o Natjus ele acaba tendo um peso muito maior. Então você, como advogado, traz ali um laudo do médico assistente do paciente que está dizendo, olha, esse paciente precisa deste tratamento. Aí vem um laudo do Natjus e fala, não é bem assim, ele não precisa tanto assim desse tratamento. Existem outros que podem ser oferecidos para esse paciente, que ele pode utilizar. Ora, o paciente, ele não é uma cobaia, ele não é obrigado, e tem muito isso quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, né? Quando eles acham que é uma diretriz do SUS, e aí eu critico bastante essa questão, que você precisa fazer uma gradação dos tratamentos. Então, você usa aspirina, você usa azitromicina, estou dando um exemplo assim que tem nada a ver, mas só para entender a gradação. Aí eu vou para o antibiótico para depois ir para o medicamento de alto custo. Pera, nesse meio tempo a pessoa morre. Porque a pessoa não precisa passar por uma gradação ou sendo uma cobaia ali de vamos testar aqui e ver se a aspirina funcionou, então... Porque é mais barato. Porque é mais barato. A econômica influencia muito Então, isso é uma questão que a gente precisa criticar, né? Até que ponto esse laudo
tem essa preponderância, né, por ser produzido pelo próprio tribunal, então o juiz olha com os olhos melhores, acima do laudo que foi emitido pelo médico assistente daquele paciente, que é quem está do lado dele todos os dias, sabe o tipo de tratamento, que está olhando os documentos e pegando no próprio paciente. Que aí é outra questão, a gente não vai entrar aqui, mas outra questão do Natijus é que não existe uma perícia, porque ele não é uma perícia, então ele não acessa o paciente. Então ele olha documento e olha prontuário, o que tiver no processo. Não marca uma consulta. Não existe. Não. E é só finalizando a parte, né? Então a ideia é justamente para você ver como que é uma área complexa, que tem uma exigência não apenas do judiciário, mas técnica também, e a responsabilidade é muito grande. Então, né, como eu falei, uma ação feita de forma temerária, assoberbada, pode significar o afastamento da possibilidade daquele paciente ter acesso a um tratamento, que às vezes pode até ser um divisor entre a vida e a morte. Então fica o aviso, tanto para os colegas advogados da seriedade da área, né, da responsabilidade que atua nessa área, como também para a população, desse cuidado de se buscar advogados especializados, né? Que eu sempre brinco que advogado é que nem tatuagem, né? Você sempre acha na esquina um que faz por R$500, mas às vezes para você... Resultado. Mas às vezes para você desfazer o resultado, às vezes ou é muito mais caro, ou às vezes não tem o que fazer, não tem como você consertar, né? E aí a consequência é para a vida toda, que nem uma tatuagem, né? Doutora Alexandra, deixa eu falar de um outro ponto que envolve tudo que é direito do paciente, principalmente erro médico. É muito difícil, né, comprovar um erro médico quando você pede uma perícia de um outro médico para avaliar o que o outro fez. Então, a gente tem uma questão muito corporativista dentro dos médicos, né? No corpo clínico médico, entre eles em si. A gente realmente tem muita dificuldade de ter laudos, né, relatórios que digam que aquele médico anterior errou. Ou que ele não fez a técnica correta. O que a gente usa de estratégia lá no escritório? Né? A gente tem bastante causas de erro médico e o que a gente usa como estratégia lá? É muito difícil conseguir um médico que fale mal do outro, fale que o coleguinha errou. Então, a gente vai pela técnica médica. Então, a gente acaba virando, eu brinco que lá no escritório, apesar de a gente não ser médico, a gente está quase recebendo o diploma de medicina. Falta fazer medicina, só doutora. falta entrar na faculdade e pegar o diploma, porque o restante, já pensamos, mas acho que não dou conta, não. Eu até esses dias eu comentei com o Fabrício, falei assim, eu acho que eu vou fazer um outro curso, uma outra faculdade. Aí a gente resolveu fazer um mestrado em direito médico, que é mais fácil, né? É mais fácil fazer um mestrado, né? Uma coisa mais simples, né? Mais barato. Então, estamos aí fazendo um mestrado em direito médico. Bom. E aí a gente acaba trazendo essas nuances específicas de caso a caso. Então, a gente, quando vai fazer qualquer tipo de petição, o que a gente faz? A gente estuda o procedimento. A gente estuda a técnica médica. A gente vai para os estudos científicos que falam como que aquele procedimento minimamente deveria ter sido feito. Então, a gente olha, peraí, já teve mais de um caso que chegou lá no escritório que eu neguei porque não havia erro médico. Havia intercorrência pós-cirúrgica, questões relacionadas ao procedimento que eram previsíveis e aceitáveis e previstos na literatura médica. Um caso que aconteceu uma vez muito interessante foi a pessoa teve que fazer uma cirurgia nos rins e teve uma perfuração num outro órgão. Não é comum, é bem raro, mas na literatura médica está previsto que pode acontecer exatamente aquele tipo de perfuração. Então, esse caso eu falei, olha, não tem erro médico, é uma intercorrência rara, mas está prevista, que pode acontecer. Na hora que a gente entrar com a ação, a gente vai perder. Porque o médico vai alegar exatamente isso. Olha aqui, tem literatura médica dizendo que é possível. É raro, mas é possível. Então, a gente acaba tendo que fazer essa análise. Então, nem todo erro médico é erro médico. Às vezes é só uma iatrogenia, às vezes é só uma questão relacionada a uma intercorrência cirúrgica, às vezes são questões que não são possíveis de ser evitáveis por aquele profissional de saúde. Então é importante que o profissional, quando entrar com uma ação, tenha essa tecnicidade de parar e analisar o caso concreto. A gente tem um caso muito emblemático lá no escritório, que o colega que entrou com a ação pediu R$500 mil. Né, nesse processo. Um processo de valor muito alto. E ele entrou alegando que havia claro erro médico.
por negligência, imprudência e imperícia. Os colegas aqui que atuam na área do direito médico que estiverem nos ouvindo vão morrer de rir, porque é impossível você praticar negligência, imprudência e imperícia no mesmo ato médico. Porque alguns são por ação, outros são por omissão. Então não dá para você agir ou deixar de agir ao mesmo tempo. Mas ele quis, né, trazer ali todo tipo de argumento possível para a peça jurídica dele. Essa ação a gente tem muita certeza que vai ser favorável. A gente, nesse caso, está pelo médico, né, o profissional de saúde, que é o nosso cliente lá do escritório. E é uma ação que houve uma intercorrência, houve um problema prevista na literatura médica. E o protocolo que ele realizou pós o procedimento foi exatamente o protocolo que deve ser realizado naquele caso, quando há aquela intercorrência. Então, isso é muito importante da gente trazer. Doutor Fabrício, e para o senhor, como o senhor faz, então, para contornar essa dificuldade? Você tem um cliente que sofreu um erro médico, mas aí depende da perícia de um outro médico sobre o que o outro fez. É complexo, né? Porque o erro médico é um termo que ele ficou até um pouco banalizado hoje em dia. Grande parte por notícias da mídia mesmo, né? Então, às vezes, uma coisa que acontece ali com algum paciente já é colocado como erro médico, então é um termo que meio que banalizou um pouco. Acho que a Alexandra trouxe muito bem, né, que é importante a gente estar atento que nem tudo é erro médico, né? Tem que se ter esse cuidado de se analisar exatamente o que está acontecendo. E principalmente, aí, mais uma vez falando diretamente para os colegas, né, de não se render aquele afã da família, aquela busca de uma resposta. Por quê? Uma insatisfação do resultado, por si só, não configura erro médico, né? Então, por exemplo, numa situação de uma cirurgia estética, por exemplo, a insatisfação do resultado por parte do paciente não necessariamente configura erro médico, né? Então, essa é uma matéria que ele traz muitas questões também por trás também, né? Uma coisa que a gente fala muito é que quando se tem uma questão de erro médico, por exemplo, de um caso que ocorreu no falecimento, né, no óbito do paciente, a família vai ali atrás afirmando que é um erro médico, que erro na cirurgia, que erro nisso e aquilo. Muitas das vezes o que se busca é uma resposta. Então, quando você começa a fazer essa análise, como é que a literatura médica entende isso? Como é que é a prática? Como é que é a realidade? O que aconteceu? Isso está dentro do esperado ou não? Muitas das vezes você trazendo essa resposta e falando, olha, o seu familiar infelizmente veio a óbito, mas o procedimento foi correto, a técnica foi correta, tal, já traz aquela necessidade de resposta, de entender o que aconteceu para a família, né? Então, o erro médico tem que ter muito esse cuidado que a Alexandre veio falando, né? De não se banalizar ainda mais o termo e de se ter esse olhar, não é um olhar distante, mas é um olhar mais centrado, mais sem essa carga da emotividade, do sentimentalismo e olhar com rigor técnico. A dificuldade que você falou de se encontrar essas respostas mais técnicas, de fato, é um desafio que o advogado tem que enfrentar, né? O juiz pede, o médico perito demora, né, doutor? Pois é. Assim? Então, assim, é muito complexo você depender só da perícia judicial. O mundo ideal é que você tenha uma análise prévia, já uma perícia antes do processo, né? Então, nós, por exemplo, a gente faz assim, a gente tem esse cuidado de, antes de estar com o processo, a gente faz uma perícia pré-processual. Então, Como é isso? A gente procura um perito particular para que ele faça essa análise pericial do prontuário, de que aconteceu, para ele falar, olha, de acordo com a técnica, o estado da arte da medicina, teve um erro aqui, teve equívoco aqui, podia ter feito assim, assado e tal. Então, a gente já entra com uma ação já embasado. Não, mas só que não é fácil encontrar não esse é barato, né? Não também. É barato. Porque é o CRM dele que está ali, né? Exatamente. Então, nós temos as questões, né, que falam muito do corporativismo e tal, mas é um cuidado que tem que se ter. Porque, por exemplo, no caso que a Alexandra citou, o colega ele entrou com uma ação alegando o erro médico, não teve esse cuidado de fazer essa análise, ele se pautou na insatisfação do resultado de um procedimento estético da paciente, né? Que ela teve algumas consequências físicas, mas foram passageiras e tal. E ele entrou sem ter esse rigor técnico, pedindo uma indenização altíssima, com uma chance muito alta de perder o processo. Né? Então, assim, mesmo que às vezes ela tivesse de fato sofrido um dano ali, que não é o caso, mas, né, numa situação hipotética, mesmo se ela tivesse sofrido um dano, mesmo que ela tivesse de fato passado por erro médico, a falta de cuidado pode afastar essa paciente de alcançar o seu direito devido, né? Por isso, então, cuidado, né? Exatamente. E a gente sempre explica para as famílias, é isso, olha, tem um custo a mais de você fazer essa pré-análise, mas isso vai poupar, inclusive, tempo. Uma ação vocês vão ter uma resposta. Porque muitas vezes o que a família busca é entender o que aconteceu.
Uma ação de erro médico dura anos, 4, 5 anos. Imagina, você passa 4 anos para chegar no final, não teve erro médico, porque você não tomou cuidado de analisar antes. Então, você perdeu tempo e dinheiro. Então, é um custo, mas é necessário até pelo bem do próprio processo, né? Da tecnicidade que eu falei antes que o judiciário exige do advogado. O caso que nos trouxe aqui só ganhou notoriedade porque estamos falando de uma produtora de conteúdo, ou uma influencer, falando dessa situação que passou pelo Hospital de São Paulo que não implantou o DIU. E aí surgem os debates pelas redes sociais, né? Como o doutor Fabrício disse, especialistas no assunto opinam. Quais os cuidados que a orientação a senhora deixa para os especialistas aí na área do direito médico, hein? Lá no escritório a gente tem uma frase muito interessante, até do Fabrício, ele fala que é muito, muito fácil ser especialista em 1 minuto. Qualquer um é especialista em qualquer coisa em 1 minuto, Sérgio. Você pegar o seu Instagram aqui agora, seu celular e for falar aqui, você vai falar sobre qualquer coisa em 1 minuto. Você dá uma lidinha, coloca lá no Google, você vai ver os 3, 4, 5 primeiros artigos. Agora, inteligência artificial, agora você não precisa mais nem ir no Google. Você pega a inteligência artificial, gera o texto e lê aquilo ali. Então, é muito, muito fácil você falar qualquer coisa no Instagram. Só que hoje, as pessoas, elas não são enganadas o tempo todo por todas as pessoas. Antigamente, você via uma coisa na internet, você acreditava firmemente, porque estava lá na internet. Agora não. Agora as pessoas elas têm um cuidado maior de ver, de olhar e de analisar. E nós que somos advogados, temos que ter muito cuidado com essa questão de ser especialista daquilo que não somos. Porque a nossa OAB está em cima, ela está regulamentando as questões relacionadas à rede social, está olhando, está notificando. Então, a gente precisa ter muito cuidado daquilo que a gente fala e ter muita segurança, porque entre você falar no Instagram, entre ser especialista de 1 minuto e entrar com um processo judicial e ganhar a causa, é um abismo absurdo, né? Eu e Fabrício estamos aí no mercado há 15, eu estou há 17, Fabrício há 15. Hoje a gente pode dizer, hoje nós somos especialistas, mas a gente, no mínimo, teve 10 anos aí galgando, estudando, aprendendo, se dedicando à área. Quando isso aqui tudo era mato, a gente estava aqui desbravando esse direito médico da saúde. Então, é importante que se tenha essa consciência, né? Eu brinco que eu não nasci nem herdeira, então a única coisa que eu tenho na vida é o meu nome. Então, eu faço questão de que, quando as pessoas realmente pensem na doutora Alexandra, não, ela realmente sabe do que ela está falando. Doutor Fabrício, violação de direito de saúde, quais são as mais corriqueiras que acontecem e chegam até o escritório? Olha, são muitas. Aí a gente pode fazer uma separação entre plano de saúde e SUS, né? Que aí são campos e mundos diferentes. Em relação ao SUS, o principal necessidade dos pacientes é acesso a medicamentos e acesso à cirurgia, né? A internação para fazer uma cirurgia. São os principais gargalos quando se trata do SUS, né? Então, a farmácia de alto custo, a farmácia, né? a farmácia do SUS. Então, ter essa possibilidade de acesso a medicamentos e a cirurgias, né? Por conta, grande parte das vezes, da fila do SUS, que é lenta, que demora. Às vezes, a cirurgia é marcada para daqui a 4, 5 anos e a pessoa está com o fêmur quebrado agora. Então, esses são os principais casos. A regulação do SUS é uma questão importante também, né? Que hoje o judiciário, antigamente você entrava com a liminar para obrigar o SUS a fazer a cirurgia agora, no momento, né? Hoje o judiciário já não tem mais essa postura. O judiciário, qual que é a atuação do judiciário? E aí o advogado tem que se pautar nisso quando estiver pensando na ação. Ele vai prezar e ele vai buscar a classificação daquele paciente na sua classificação certa e correta, justa. Afinal, a pessoa não pode usar o judiciário para passar na frente da fila de outros, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem condição de contratar um advogado passa na frente daquele que não tem condição. Então, isso é uma iniquidade. O judiciário, então, você vai buscar agora a liminar para que a pessoa ela seja inserida na fila de acordo com a sua complexidade, com a sua gravidade e tal. Já em relação ao plano de saúde, aí já é uma gama muito maior de gargalos e de desacessos do paciente. Os principais são a falta de oferecimento de rede credenciado, questões de reembolso e coparticipação, então os desequilíbrios econômicos do contrato que a coparticipação ou as políticas de reembolso acabam causando,
e a negativa de tratamentos. Muito em especial, as negativas de tratamentos especializados. Você coloca doenças raras, autismo, síndrome de Down e tal. Então, são doenças que precisam de terapias, tratamentos mais específicos e que os planos se negam a fornecer ou limitam o número de sessões. Esses dias um conhecido meu estava com dificuldade de arrumar UTI para a mãe no plano particular. Qual é a situação no DF nesse caso, doutora? Aí nesse caso, ainda mais se tratando de plano de saúde, aí caberia uma ação judicial para obrigar, né, o plano de saúde ali, inclusive com pedido liminar, a fornecer esse leito de UTI, ainda mais quando você está falando de um tratamento em rede particular, né, onde Sim, o plano de saúde ele tem que arranjar um local para esse profissional. E rapidamente, o tempo está acabando, e a dengue aqui no DF, doutora? O que podemos falar sobre o atendimento à população que está aí? Já estamos falando até de epidemia da dengue. A gente está falando de uma situação muito séria, né? Uma grave falha de políticas públicas, porque a dengue é uma doença que não se trata quando ela chega. Ela é uma doença que tem que se tratar antes, tem que se fazer prevenção. Né? A gente não tem um remédio para a dengue, agora a gente tem uma vacina que vai prevenir. E aí, mais uma vez, trabalho de política pública anterior. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né, de trazer o fumacê, de fazer as visitas da vigilância sanitária nas casas, né, e fazer a conscientização da população, porque não adianta só o agente da vigilância sanitária ir lá e fazer as vistorias em loco, se a população mesmo não fizer, porque isso depende muito da gente. E também agora já agregando a questão da vacina, mas isso tudo vai ser para um futuro mais para frente, não vai ser para agora. Inicialmente só para crianças e jovens, né? Isso. E na rede particular, caríssima, cada dose mais R$400. Isso, e assim, não vai ter efeito prático nesse momento, né? É uma ação que vai ter um efeito prático para daqui 6 meses, quando você tiver tomado todas as doses, aí sim você vai estar imunizado para dengue. Então, não é uma coisa para agora. Então, a gente precisa pensar numa política pública anterior para o ano que vem a gente não passar por isso de novo. Lembrando que a gente ainda não chegou no pico. Em abril que o bicho vai pegar. Rapidamente, para concluir, doutor Fabrício, esse caso dessa paciente que teve o DIU negado, vai parar na justiça, então, pelo jeito? E vai criar até uma jurisprudência a respeito desse caso? Olha, pela repercussão que está tendo, não me surpreenderia que acabasse na justiça, viu, Sérgio, né? Porque realmente tomou uma proporção, assim, que eu não esperaria, na verdade. Levando em conta que esse foi um caso, né, específico de uma influencer, mas essa é uma realidade muito comum no SUS, inclusive. E é uma coisa que as pessoas não têm comentado e tem sido ignorado, né? Então, foi o caso de uma paciente no hospital particular, mas muitas mulheres que procuram o SUS também não estão conseguindo ter a colocação do DIU por várias outras questões também, e outras questões muito mais graves do que o alinhamento ideológico do hospital. Então, falta de acesso, negativas infundadas de colocação por parte de profissionais. Então, essa questão do DIU é um problema muito maior. Esse caso que a gente está discutindo aqui hoje foi uma ponta de um iceberg, mas quando você começa a adentrar nos casos, né, mais vulneráveis, ali mais do SUS, mais do interior, realmente você vê que é uma realidade que infelizmente traz muitos problemas, mas ainda tem muito para discutir ainda isso aí, viu? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a doutora Alexandra Maureschi, especialista em Direito Aplicado aos Serviços de Saúde, presidente da Comissão de Direito da Saúde do ABDF, vice-presidente do Conselho de Saúde de Brasília e agora também mestrando em Direito à Saúde. É isso mesmo, doutora? Direito Médico. Em Direito Médico. Pela Universidade de Santo Amaro de São Paulo. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Rapidamente, suas considerações finais. Eu queria só agradecer mais uma vez poder estar aqui, agregar, né, no conhecimento técnico-jurídico aí da área do direito da saúde, me colocar à disposição para aqueles que quiserem vir conversar. Vou deixar meu Instagram, Alexandra Maureschi, vão lá bater papo, principalmente os colegas advogados, vamos trocar figurinhas. Fabrício, a gente tem muita essa ânsia para que a nossa área do direito da saúde seja cada dia mais fomentado, que a gente tem a opinião de que quanto mais verde for o terreno do vizinho, mais verde será o nosso. Então, vamos fazer crescer e crescer de forma consciente, de forma que todos possam trazer o melhor tratamento para os pacientes, que no fim é isso que importa. Doutor Fabrício Reis, advogado, especialista em Direito Médico, também mestrando em Direito Médico. Doutor Fabrício, obrigado por estar conosco. Seu conselho final.
Espero que nós tenhamos conseguido trazer informações e um pouco mais de esclarecimento sobre o caso, para a gente fugir um pouco da polêmica do sensacionalismo e tentar trazer um pouco mais para... Fundamentado juridicamente. Para o fundamento, para a técnica, porque é um fato grave, mas que as proporções do debate estavam tomando proporções ali que extrapolavam um pouco a própria realidade mesmo. Então, acho que a gente pode contribuir um pouquinho para o debate. Também deixa meu Instagram, Fabrício.az, super fácil de lembrar. E a gente está à disposição, tanto aqui para vocês, quanto para quem quiser falar. AZ. Fácil de lembrar. Muito obrigado. Agora, 11 horas, o Revista Justiça fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca com Regra do Jogo e lembrando que esta entrevista vai estar disponível também depois no YouTube da Rádio e TV Justiça. Bom dia! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.